E aí, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou ótima. Estou aqui em clima de Copa, claro. Estou confiante. Não sei se vocês sabem, mas hoje é sábado. Estou gravando esse vídeo no sábado. Não sei que dia que você vai assistir, mas amanhã é o jogo entre Brasil e Noruega. E eu espero que o Brasil ganhe. Espero que quando você assistir esse show a gente esteja já comemorando que o Brasil passou em mais uma fase. Mas vamos ao que interessa. Quem assistiu o meu vlog de viagem, que já tá aqui no canal, quem assistiu esse vlog de viagem, viu que quando eu estava lá na rodoviária, eu falei assim, gente, aqui na rodoviária hoje tá muito babado. Aconteceu duas coisas e depois eu vou contar pra vocês. Então eu estou aqui para contá-las. Ficaram curiosas? Gente, uma foi muito engraçada, vocês vão rir, mas uma é muito séria. Eu espero que vocês não me julguem. Eu espero que vocês tirem as conclusões de vocês e comentem aí o que vocês acharam sobre esse meu ponto de vista, sobre o que aconteceu comigo, que é o que tá aqui no título, né? Então vocês já devem estar esperando aí por essa história. Mas antes eu vou contar a parte engraçada. Também vou fazer vocês rirem um pouquinho, depois vocês vão lá pra parte. A parte, digamos assim, suspense. Vou chegar lá. Gente, o que aconteceu? Eu faço show já há muitos anos, eu viajo muito, tipo, vou para São Paulo várias vezes, vou para Palmas várias vezes, já fui para Minas Gerais, então, e outras cidades também do interior de Goiás. E sempre que eu viajo, a minha família ou eu, a gente fica apreensivo com acidente, né? Tipo, eu vou pegar a estrada, é um ônibus, 12 horas de ônibus. Então a gente sempre se preocupa com essas coisas. A gente não preocupa com o que as outras pessoas podem fazer, né? Quando eu fui para São Paulo a primeira vez para gravar o programa do Raul Gil, os meus pais ficaram muito preocupados, né? Do tipo, com quem que ele tá indo? Será se é verdade? Eles ficam preocupados com essas questões, né? Porque, querendo ou não, na época eu era até bem mais novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos, e querendo ou não, eu sou uma pessoa LGBT, então, querendo ou não, a nossa comunidade, ela é frágil em alguns aspectos, né? Então, sei lá que o mundo pensa. Então, os meus pais tinham até então, pelo menos, um pouco de receio, né? Agora eles já acostumaram. Sempre que eu vou para São Paulo, eles já ficam mais tranquilos. Nesse dia agora, que eu fui para Palmas, foi um dia que eu estava extremamente tranquila com tudo, com viagem, com tudo. Ai, não tem perigo de acidente, tem nada. Não tava nem passando pela cabeça. E eu sempre fico. Eu fico assim, ai, gente, tomara que dê certo a viagem, que a gente chega vivo. Eu sempre faço minhas orações, eu tenho muita fé, né? E meu pai me deixou na rodoviária mais cedo, porque ele precisava buscar um tio meu que estava no hospital. E aí ele me deixou na rodoviária mais cedo para eu não precisar pagar Uber, essas coisas, né? E aí, cheguei na rodoviária 2 horas antes do embarque. Fui lá, peguei a passagem, fui lá para a parte onde ficam os ônibus, que é ao lado da rodoviária, que é só de embarcar. Prestem atenção nesse detalhe. Lá só embarca, lá não desembarca. E aí fiquei lá um pouco, falei, gente, vai demorar muito. Eu vou colocar as minhas. Eu tava com uma mala grande, grande mesmo, de quase 40 quilos, uma mochila e que eu tava mais? Um cobertor. E aí eu falei assim, eu vou colocar essas coisas aqui na chapelaria e vou andar no shopping, porque, gente, pra quem não é de Goiânia, a rodoviária de Goiânia, e não conhece, a rodoviária de Goiânia é também um shopping. Tipo, tem os lugares de vender passagem por fora, o embarque e desembarque por fora, e o meio é um shopping. Isso pra quem não conhece, viu, gente? Porque eu acredito que a maioria de vocês que vão assistir sabem de onde eu tô falando. Falei, vou andar no shopping, vou comprar alguma coisa pra comer no caminho, e depois eu volto, né? Vou bater perna um pouquinho, porque é 2 horas que eu tenho que ficar aqui. E aí, gente, foi assim eu fiz. Coloquei as minhas coisas na chapelaria e entrei pra dentro do shopping, fui numa loja, comprei algumas coisinhas que eu queria comer, comprei água e tava voltando e vi uma loja de salgado, né? Uma lanchonete que tem uma empada que eu gosto muito. Eu falei, gente, eu vou comer essa empada, né? Então eu não comi nada, só tinha almoçado, não tinha nem lanchado nesse dia. Saí do trabalho
Aliás, eu não tava trabalhando, eu já tava de férias. E eu não tinha lanchado. Sei que eu não tinha lanchado. Me arrumei aqui correndo, fui. Falei, vou comer uma empada que eu gosto. Sentei lá, estava eu, bem plena, esperando meu salgado. O salgado chegou, a empadinha chegou, tava lá beliscando. E veio, assim, do meio do povo, a lanchonete, ela fica, tipo assim, tem um corredor descendo e abre, assim, a parte maior do shopping. Essa lanchonete que eu tava, ela fica aqui, no canto, tipo onde eu tô, sabe? Ou seja, eu vejo as pessoas que estão no corredor e vejo quem tá nessa parte também, né? Veio três pessoas de lá, do meio do povo. Dois rapazes e uma mulher. Dois rapazes, assim, de no máximo 30 anos, seus 28, 29 anos. E uma mulher de mais ou menos uns 46, entre 46 e 50 anos. E eles passaram. Gente, quando eles passaram, só ela olhou em mim. Ela olhou rápido assim em mim e passou. Do nada ela volta, entra e senta dentro da lanchonete e começa a comer. Gente, eu saí de lá, mal, eu comi rápido, saí de lá e fui, peguei minhas malas, voltei lá pra onde estava esperando, onde espera o ônibus e fiquei lá. Pausa na parte dessas três pessoas, que eu vou contar pra vocês agora a parte engraçada que aconteceu nesse momento que eu voltei. Voltei, gente, e aí tem assim, tem os lugares onde encosta os ônibus e o último tem um espaço grande, que é uma loja, que é a chapelaria, que é a parede, né? Tipo, tem a janela da chapelaria aqui, onde você pega, entrega as coisas, e aqui é parede. Aí tem a primeira vaga de ônibus, assim, bem do lado da parede. Ou seja, quando tem o ônibus, entre a parede e o ônibus fica um vão de. Não é muito largo, de mais ou menos 1,5 metro, assim, entre o ônibus e a parede. E aí, como o ônibus entra, ele tampa a luz, esse corredor fica escuro. E eu tava do lado da chapelaria, acabei de pegar as minhas coisas, ainda tinha. Eu tava ajudando o menino a tirar, porque eles colocam num saquinho, eu tava ajudando ele a tirar. Essa é a parte engraçada, viu, gente? Depois eu volto lá para as três pessoas. Um rapaz encosta no meu ombro e fala assim: Ei, gatinho, tudo bem? E passa pro escuro. Aí vem aquele mix de sensação assim: gente, eu tô sendo assediada? E o que que esse menino quer? Será que ele é bonito? E vem muita coisa na cabeça da gente, porque você não sabe. Ai, será que é alguém conhecido? Será o que tá acontecendo, né? Quando alguém passa um elogio de graça, assim. Aí eu vi que eu senti que a pessoa encostou de cá, falou: "E aí, gatinho?" E passou pra cá, aí eu olhei pra cá. Quando eu olhei, gente, ele entra pro escuro e aí ele faz assim com a mão. Vem aqui. Uma cara de safado. Ele era muito bonito. Ele era ele é muito bonito mesmo. Talvez alguém de vocês já passou por isso lá na rodoviária. E conta aqui se você já viu, se isso já aconteceu com você. Gente, do nada, o menino entra pra esse corredor escuro. Aí eu olhei. Falei, gente, será que esse menino tá querendo me pegar? O que esse menino quer? Aí ele falou assim, vem cá. Aí eu, tipo assim, como assim, menino? Aí ele vai e arranca do bolso, assim, ó, um monte de cordão de prata. Pra eu te mostrar uma prata. Gente, ele usa da beleza dele pra galantear as pessoas pro povo ir lá, pra ele vender a mercadoria dele, porque ele não pode vender lá assim, né? Ele não pode ter ambulante. Pra ele vender prata. Héteros, vocês são assim. Vocês aproveitam da beleza pra conseguir as coisas que vocês querem. Vou chegar aqui perto da câmera pra vocês verem que eu sou bonita. Será que eu tinha que ter comprado uma prata dele? Se eu tivesse assim, acho que ele ia me dar a prata. Gente, agora vamos falar sério. Eu preciso contar pra vocês com detalhes o porquê que eu entendi que eu quase fui sequestrada. Se alguém de vocês já passou por isso, já teve essa sensação, já correu perigo de verdade, conta aqui pra mim, gente, comenta aí. O que que acontece? Por um momento, quando eu contar tudo de verdade, vocês vão entender que pode ter sido coisa da minha cabeça. Mas não foi, gente. Eu tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça. Eu vou contar e aí vocês me falam se vocês acham que é coisa da minha cabeça ou eu fiz certo. E
Conta aí, gente, o que vocês acham? Se vocês já passaram por isso também, se vocês têm uma intuição assim também, porque eu também pensei que pode ter sido a minha intuição. Deixa eu explicar pra vocês melhor. Lembra que eu falei que eu parei na lanchonete pra comer a empada que eu gosto, e a mulher mais os três rapazes passou e voltaram e sentaram? Um deles sentou de frente pra mim, e eles estavam assim, eu aqui, tinha umas duas mesinhas, né, com cadeira, e eles lá na última. Um sentou de costas pra mim, a mulher sentou de frente e o outro rapaz sentou de frente. Assim, né? Estavam os três, dois de lá e um de cá. Um de costas e dois de frente pra mim. E aí, gente, tipo, eu tava comendo e tudo, e aí você acaba cruzando o olhar com as pessoas, né? Tipo, eu levantei o olhar, passei o olhar por ela, percebi que ela tava me olhando. Quando você é uma pessoa LGBT, quando você é um menino gay, sem tudo isso aqui, gente, eu sou um homem gay. E eu sei que as pessoas olham e elas percebem. Então, acaba que, tipo, eu tô no shopping, vai ter pessoa que vai me olhar, vai de olhar de todos os jeitos, né? Tipo, já teve vez de alguma senhorinha falar pra mim, assim, ai, você lembra tanto meu neto, e eu não lembro nada do neto dela, só porque o neto dela é bicha e ela acha que eu lembro o neto dela, né? Ai, você parece meu neto. Isso acontece. Então a gente está acostumado, eu pelo menos estou acostumado, que as pessoas às vezes me olhem. É normal, às vezes, eu perceber que alguém está me olhando. Às vezes ela pode estar me achando bonita, às vezes ela pode estar me achando parecido com alguém, às vezes ela pode me conhecer de um show, de algum lugar, mas esse dia não. Não era um olhar desse jeito. Eu olhei e pensei, gente, hoje eu tô tão sem paciência que se essa mulher continuar me olhando, eu vou dar um coió nela, eu vou dar um chega nela, eu vou dar uma patada nela, ela vai ficar sem graça. Será que ela nunca viu uma bicha na vida dela? Eu tava com esse temperamento, assim, esse dia. Eu falei assim, hoje eu não tô afim de baixar a cabeça e sair quietinha. Hoje essa mulher vai ouvir alguma coisa. Se ela não parar de me encarar. Continuei comendo e a mulher tava me olhando. Gente, de repente veio na minha cabeça a seguinte mensagem: eles vão te sequestrar. E aí, sabe, tipo assim, sabe quando tudo para? Sabe, tipo assim, eu olhava e as pessoas passando assim, e eu tava terminando de comer a empada. Eu comi a empada com a sensação de, tipo, eu preciso sair daqui. E aí eu comi a empada, bebi um pouquinho de refrigerante que tava, e peguei as minhas coisas e saí rápido de lá. E fui lá pra parte dos ônibus, passou por esse episódio aí do Menino das Pratas, e fui lá pra frente, fiquei lá parado, já perto do lugar onde estava o ônibus. Gente, na minha cabeça, como um filme, veio tudo que poderia ter acontecido ali, tudo, tudo, tudo. Gente, essa mulher, ela poderia muito bem ter levantado, sentado do meu lado, como se fosse alguém que me conhecesse e falado assim, ai, eu tô com a impressão que eu conheço você, puxado uma conversa comigo, e eu ter sido educado, e ela sentada na minha mesa, e ela colocasse alguma coisa na minha comida ou na minha bebida, e eu desmaiado. Ninguém naquele shopping me conhecia, ninguém por ali sabe quem sou eu. Era muito fácil ela falar para as atendentes, ou para um bombeiro, ou qualquer coisa, qualquer pessoa dali de volta, que falasse assim, não, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele passou mal e eu vou levar ele, e me colocasse no carro dela e levava embora. A minha cabeça formulou todo esse acontecimento. E por isso, tipo, isso no momento que eu saí e fui, e eu consegui imaginar que isso era uma verdade, que isso poderia estar acontecendo de verdade. E fui lá pra frente, pra parte dos ônibus, e fiquei lá esperando as coisas e tal. Esperando o ônibus pra eu ir embora, né? Passou um pouquinho de prazo, eu já fiquei com essa sensação assim, ai, eu tô, sei lá, eu tô a menina do Ministério Hétero aí achando que o povo é saimonista e vão vir me pegar e nananã. Fiquei com essa sensação assim, ai, gente, tô pensando coisa, ai, bicha, hoje você viajou, ai, o povo pra lá. Os três vêm, eles entram, tem uma porta, né, que sai do shopping e vem os três caminhando na minha direção, assim. E aí tem vários bancos das pessoas que ficam sentadas esperando os ônibus, tem banco do lado de cá, e eles ficaram em pé, ali, perto de um dos bancos. Não tinha nenhuma mala nos bancos, não tinha gente, era um banco que estava vazio, não tinha ninguém, não tinha mala. Atrás deles não tinha mala, eles não pegaram mala na chapelaria, ou seja, eles não iriam viajar.
E aqui, lembra do detalhe que eu falei que o lado onde eu estava é um lado só de embarcar? Ou seja, eles não estavam esperando alguém. Que eu também pensei nisso na hora. Ah, é bobeira, eles podem estar esperando alguém. Gente, eles não estavam esperando ninguém. Eles não iam embarcar, porque eles não estavam com mala, eles não estavam com nada. E eles não estavam. Gente, eles não estavam com nada, eles não iam embarcar. Sabe, tipo, eles estavam lá, e depois que eu embarquei também eu vi que eles continuaram lá, não para outros ônibus, lá no mesmo, pelo menos no momento onde eu estava, e lá não é um lado de desembarque. Isso eu tenho certeza. Eles não estavam esperando ninguém, porque lá não desembarca. Desembarque é do outro lado, eles não estariam lá. E aí, gente, eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu pensei assim, gente, mas, tipo assim, dormi na viagem, né? No outro dia eu comecei a pensar, falei assim, gente, e a quantidade de pessoas que desaparecem no Brasil e no mundo todos os dias e ninguém sabe o que acontece com essas pessoas. Isso é um dado muito alarmante, porque a gente não sabe qual é a situação, para quê, entendeu? Então eu fiquei pensando que pode ter sido a minha intuição, pode ter sido os meus guias que falaram na minha cabeça, sai daí, se protege, fica esperto, sabe? Porque é uma situação. Então eu acho que, além de eu falar pra vocês assim, contar pra vocês o que eu senti, que é mais sobre o que eu senti também, né? Porque de fato ninguém me ofereceu perigo, assim eu posso dizer, ninguém me ofereceu perigo. Eu não me vi em perigo, mas eu senti, sabe? E não sei, gente, vocês vão me falar assim, vocês acham que eu vi coisa demais? Ou eu acho que a gente pode pecar pelo exagero. Acho que essa é a frase que resume. Se eu estou com essa sensação, é melhor eu me proteger para eu não correr o risco do que eu pagar para ver. Ah, não é nada? Aconteceu. É justamente nas situações onde a gente pensa que não é nada é que acontece o pior. Então, gente, para você mulher principalmente, se cuida, se proteja, fique atenta aos lugares onde vocês vão, às pessoas com quem vocês andam, conversam. E para vocês LGBT também, a nossa comunidade ela é muito frágil, então fiquem muito atentos a tudo que a gente vive, a tudo que a gente vê, e é isso. O que vocês acham, gente? O que vocês acham que foi? Vocês acham que é coisa da minha cabeça? Vocês acham que eu vi demais? Vocês acham que eu tô imaginando coisa? Ou vocês acham que eu pequei pelo exagero, mas eu fiz o certo, eu me protegi e tá tudo bem, sabe? É muito estranho pra mim. Mas é isso, eu precisava contar pra vocês e eu quero ler aqui as opiniões de vocês, eu quero ver o que vocês acham. Me conta aí. Um beijo e até o próximo vídeo.